Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês que está aqui ligado no nosso canal. Queremos dar continuidade hoje sobre as bem-aventuranças. Se você puder, se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva no canal, compartilhe o canal para os seus amigos de Facebook, de Instagram, os seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Aproveite a oportunidade para compartilhar o nosso canal, para que outras pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus, porque esse canal aqui foi criado para nós ministrarmos, pregarmos, falarmos do amor de Jesus, de várias formas, com culto de doutrina, escola bíblica dominical, reflexão de bem-aventurança, culto de celebração, culto infantil, live de jovens, mas o mais importante é a ministração da palavra. Se você puder, pegue uma Bíblia que está aí disponível na sua casa, se não, acesse no aplicativo no seu celular ou baixe o aplicativo da Bíblia. Nós vamos agora refletir em Mateus no capítulo 5, no versículo 8, em rápidas palavras. Nós vamos aqui refletir o que Jesus quis dizer nesse versículo. Mas antes, se você puder, feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe cada vez mais. Querido Senhor, querido Pai, quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra. Que o Senhor cada vez mais abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos que estão do outro lado da telinha ouvindo a Tua voz. Espírito Santo, por favor, nos direciona nesta palavra e que o Senhor fale comigo e fale com todos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mateus capítulo 5, no versículo 8, diz assim: bem-aventurados, ou aventura feliz, ou aventura contente, no caminho do discipulado, tem os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É interessante que as bem-aventuranças é Jesus ensinando o caminho que o seu discípulo deve traçar, o caminho real de contentamento, de felicidade, de satisfação. Parece ser um caminho que não traz nenhum tipo de resultado, porque como a gente vive no curso de um mundo muitas vezes dominado pelo pecado, orquestrado pelo inimigo das nossas almas, tudo isso aqui parece muito estranho para a gente, assim como pareceu muito estranho também para o pessoal daquela época. Nas outras bem-aventuranças eu expliquei sobre isso. Se você puder acessar as outras bem-aventuranças, se você não assistiu, aproveite e assista as anteriores. Eu falei que aqui tinham vários tipos de ouvintes, tinham pecadores, tinham publicanos, provavelmente tinham zelotes, é possível que tivesse escriba, fariseu. É claro que Jesus estava ensinando para os mais interessados, aqueles que queriam ser seus discípulos, aqueles que decidiram pela fé seguir Jesus, ter Jesus como seu mestre. Mas tinham esses outros ouvintes que ficaram impactados com esse tipo de boa aventura, de aventura feliz no caminho. E aqui no caminho do discípulo, até chegarmos aos limpos de coração, nós passamos por ser um pobre de espírito, por chorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, até chegar ao limpo de coração. As 4 primeiras características é muito relacionada entre nós e Deus, entre o discípulo de Jesus e Deus. Eu reconheço que preciso de Deus, por isso eu choro, por conta dos meus pecados. Alcanço o reino de Deus por ser um pobre de espírito, sou consolado ao chorar. Me torno logo depois um manso, não confio mais em mim mesmo, ou na minha força, ou nas minhas vontades, nos meus impulsos. Passo agora a entregar a minha vida a Deus, a confiar em Deus. Não confio mais na providência, mas no provedor.
O ser é mais importante do que o ter. Esse mesmo discípulo passa a ter fome e sede de justiça, que é uma questão essencial da alma. E a primeira justiça que ele tem fome e sede dia a dia é a própria do Cristo, a própria justiça de Jesus, que se tornou justiça em nosso lugar. E eu expliquei isso lá na quarta bem-aventurança. E vai ser farto o discípulo. Uma vez que ele é farto de justiça, primeiro farto de Cristo, vai ser cheio da presença de Deus. E no futuro, que eu creio que não vai demorar muito, será a justiça em que Deus julgará todos, por tudo que fizeram, quer seja bom, quer seja mal. Haverá justiça na terra. O reino de Cristo físico ainda acontecerá na terra, o verdadeiro reino justo. E o discípulo de Jesus espera por isso, você esperamos por isso. Aí vem uma bem-aventurança que é relacionada entre nós e os outros homens, que é da misericórdia. Como eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, agora eu gero misericórdia, e misericórdia gera misericórdia de volta. É um círculo de misericórdia. Quanto mais misericordioso eu sou, mais cheio da misericórdia eu sou. Deus vai jogando misericórdia em mim, essa misericórdia vai jorrando para outras pessoas. E agora, o discípulo de Jesus, que eu creio que sou eu e você que está ouvindo, agora nós somos confrontados dentro dessa aventura de ser um limpo de coração. E o que isso tem a ver com o outro, Ronaldo? E comigo mesmo? Tem tudo a ver. Vamos lá trabalhar aqui com 3 perguntas. A primeira é: que coração é esse que Jesus estava falando, que precisa ser limpo? A própria palavra de Deus responde. No Antigo Testamento, em Jeremias 17:9, vai dizer que o coração do homem é corrupto. E faz uma pergunta interessantíssima: quem o conhecerá? É corrupto o coração do homem. E no Novo Testamento também fala sobre o coração do ser humano. E que coração é esse, Ronaldo? É esse centro das decisões, que envolve mente, que envolve alma, que envolve espírito, que envolve vontade. É esse centro do ser humano, né? Coração aqui está significando um homem completo. No Novo Testamento, o próprio Cristo vai falar em Mateus 15:19, ele vai dizer que do coração do homem, olha só o que procede: homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja só, meu querido e minha querida, o coração do homem é corrupto. De nós mesmos só brota o mal. A palavra de Deus é que garante isso. Nós, de nós mesmos, só vamos produzir coisas ruins. É por isso que o caminho de quem se converte, quer ser discípulo de Jesus, passa pela limpeza desse coração, que é corrupto, que é homicida, que é adúltero, que é prostituto, que rouba, que dá falso testemunho, que por vezes blasfema contra Deus e contra as coisas de Deus. E em relação ao outro, Ronaldo, ao outro ser humano, o que é que tem a ver ser limpo de coração? Tem tudo a ver. Eu lembro de um texto em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Deus manda o profeta Samuel na casa de um homem chamado Jessé, para ungir um dos seus filhos rei. E Deus já tinha escolhido um dos filhos de Jessé para ser ungido rei. Quando Samuel chega lá, na casa de Jessé, e tudo é bem arrumado, tudo bem estruturado, ele disse antes que teria ido lá somente para sacrificar, né, para não chamar a atenção de ninguém, inclusive do rei atual Saul, que se soubesse com certeza iria persegui-lo, né, talvez até matá-lo. Mas ele chegando lá na casa de Jessé, quando ele entra e tudo é bem ornamentado, aparecem os filhos de Jessé, pelo menos os 7 primeiros, porque um deles ficou lá no campo cuidando das ovelhas. E quando ele olha para o primeiro filho, para o Eliabe, ele diz: está aí o rei que Deus quer ungir hoje, alto, forte, malhado, tem tudo para ser rei, bonito. Talvez até Jessé, a Bíblia não vai dizer diretamente, mas é capaz
naquele momento, como um bom pai gosta de elogiar o seu filho, pode ter feito algum tipo de elogio, né? Mas Deus, o Espírito Santo chegou no coração do profeta Samuel e disse assim: não olhe, não atente só para a aparência dele, não. Sabe por quê? Porque os homens, eles olham com o olhar da aparência. Olha aí o limpo de coração surgindo, né? Só que Deus disse assim para ele: eu, Deus, olho diferente para o ser humano. Eu não olho para a sua aparência, para a sua estética, para aquilo que ele aparenta ser. Eu olho para o coração. E eu tenho rejeitado. E assim Deus rejeitou todos os outros filhos de Jessé, ficando só um para ser ungido rei, e que inclusive nem estava presente no momento do banquete. Tiveram que chamar o garoto, ele estava lá cuidando das ovelhas. Quando Davi entrou, e Samuel olha para ele, o Espírito Santo diz: é esse, unge ele aí. E ele ungiu Davi rei. E mais na frente Davi concretizou, aliás, Deus concretizou na vida de Davi aquela unção. Glória a Deus por isso. Então, as aparências enganam. Por que Jesus fala que o discípulo tem que ser limpo de coração? Em primeiro lugar, porque o coração é totalmente corrupto, é totalmente estranho à vontade de Deus. Em segundo lugar, é porque nós não podemos viver só de aparências. Porque Deus, quando julga a gente, Ele não julga pelo que esteticamente você está vivendo, bem arrumado, cabelo bem penteado, barba bem feita. Não, Ele olha para o coração, para ver se o que está sendo feito é de verdade, é de coração. E há essências e princípios de Deus dentro daquele ser, que aparentemente parece ser de Deus. Tem um outro texto, que Jesus, lá em Mateus capítulo 23, Ele confrontando os fariseus sobre essa questão, ele falou exatamente isso, que os fariseus, eles aparentemente eram grandes homens de Deus, mostravam coisas maravilhosas aparentemente para o povo, nas praças, nas sinagogas, adoravam ser chamados de mestres, de rabis, adoravam os primeiros lugares das sinagogas, de serem elogiados. Mas Jesus, lá no capítulo 23, vai dizer: não, eles são como sepulcros caiados. Por fora eles aparentam ser maravilhosos, mas o coração está longe de Deus, o coração está longe de mim. Nenhum deles tem um coração limpo. Em outras palavras, foi isso que ele disse em Mateus 23, que os fariseus só viviam de aparência. Por isso que esse coração aqui precisa ser limpo, que é o meu e o seu. Vamos, outra pergunta: como ter um coração puro, irmão Ronaldo? Então, já que nós estamos com o coração sujo, e o caminho do discípulo, a aventura do discípulo feliz, passa por essa limpeza, como é que se faz essa limpeza? Está lá em João, no capítulo 15, no versículo 3. Tem vários outros textos que vai falar de purificação, de pureza, de santificação, mas eu escolhi esse texto porque eu creio que todos os demais textos estão interligados com o princípio desse texto, que Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, porque a base de tudo é a palavra. Pela palavra eu sei que eu fui purificado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Pela palavra eu sei que, conhecendo a verdade que é a palavra, ela vos libertará, ela me liberta dessa corrupção. E lá mais na frente, nesse mesmo capítulo 8, versículo 32, no 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra de Deus, quando ela é lançada no coração do discípulo, ela vai limpando ele dia a dia, até o dia de ser perfeito em Deus. Por enquanto, cada dia é um novo dia para essa palavra purificar eu e purificar você. É por isso que é muito importante nós, como discípulos de Jesus, nos debruçarmos na palavra de Deus,
Inclusive, o próprio Cristo é a palavra de Deus encarnada. Nós temos que olhar para Ele como uma palavra viva, encarnada, como o ser humano que é a palavra de Deus que mostrou como um humano deve ser, como alguém que é limpo de coração deve ser, e andarmos como Jesus andou, sermos como Jesus foi, pensarmos como Ele pensou, e isso só vai gerar na nossa alma e no nosso coração se a gente se debruçar na palavra. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, você quer ser limpo de coração? Então, leia a palavra, medite na palavra, se debruce na palavra, coma a palavra, viva a palavra, em nome de Jesus. E aí essa limpeza espiritual vai ser automatizada pela palavra de Deus no teu ser, te libertando cada dia. E a terceira pergunta que eu faço aqui, nesse momento, nessa reflexão, para a gente terminar: você quer ver a Deus? Você quer ver o Cristo ressurreto? Você quer ver Jesus ressuscitado, glorificado, como ele foi dito lá, descrevido, que descreveu, João descreveu em Apocalipse? Você quer ver aquele Jesus? Você quer encontrar com ele, para viver com ele? Você quer, em nome de Jesus? Como em 1 João 3,2 vai dizer, que assim como ele é, o veremos. Você quer ver a Deus? Então, a partir de hoje, se lance na palavra, se lance na palavra de Deus, para que você seja cada vez mais purificado pelo confronto da palavra, que vai dizendo para você: você está errado aqui, você está errado ali, você precisa tirar isso, você precisa tirar aquilo, você precisa se libertar disso. E cada dia essa palavra vai te confrontando, e vai te limpando, e vai te lavando, e vai te purificando, e vai te preparando para um grande encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para um grande encontro com o nosso Mestre, o nosso Senhor amado, que foi limpo de coração, que nunca pecou, e porque nunca pecou e o seu coração era perfeito, agora pode pegar corações sujos como o meu e o teu, e ir moldando ele segundo o coração dele próprio, até o dia em que nós o veremos e seremos como ele é, porque é isso que a palavra garante para mim e para você. Então, essa noite ou esse dia, dependendo do horário que você estiver assistindo, creia que ao se lançar na palavra, você vai ser purificado pela palavra, e o teu coração será limpo, e a recompensa é ver o Cristo ressurreto, porque nada mais, nada vai mais atrapalhar de nós o vermos, no dia que ele voltar e se apresentar como ele é, e nós sermos arrancados desse corpo mortal, aonde o nosso coração por vezes nos engana, mas quando tudo isso for transformado para imortalidade, e essa corruptibilidade ser transformada para incorruptibilidade, como diz em 1 Coríntios 15, aí acabou-se. Esse coração sujo será completamente enterrado, e para sempre nós não só veremos a Deus, mas nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos e dos séculos. Em nome de Jesus, creia nesta palavra. Eu vou fazer mais uma oração agora, para que o Senhor Jesus intervenha cada vez mais na minha vida e na tua vida, fazendo esse trabalhar desta caminhada contente, desta caminhada feliz, que passa por ser pobre de espírito, que passa por chorar, que passa também por ser misericordioso, que passa antes por ser manso, que passa antes por ter fome e sede de justiça, que passa por ser misericordioso, como eu citei, e que chega também a ser limpo de coração, e que mais na frente pacificador, e sofrer por causa da justiça, e sofrer por amor a Cristo, que serão os próximos capítulos, aliás, os próximos versículos que nós vamos estudar juntos, refletir juntos. Então feche os seus olhos, em nome de Jesus agora, se você puder, para que nós venhamos orar mais uma vez. Querido Senhor, querido Pai, quero te agradecer, meu Deus, por essa reflexão. Que o Senhor sustente cada um dos discípulos do Senhor que estão ouvindo a tua voz, meu Pai, neste momento.
para continuar, Senhor, sendo humilde de espírito, para continuar chorando na Tua presença, para continuar sendo manso, Senhor, para continuar tendo fome e sede de justiça, Pai amado, para continuar sendo misericordioso, e agora, Senhor, para ser limpo de coração, a fim de que nós venhamos alcançar as Tuas benesses, ó Deus, de alcançarmos o Teu reino, de sermos consolados, Senhor, pela Tua graça, em nome de Jesus, de herdarmos a terra, de termos completamente o nosso coração farto de justiça, de termos misericórdia sobre misericórdia, por estarmos nesse caminho das bem-aventuranças, e também, Senhor, por um dia te vermos, ó Cristo ressurreto, e não só te vermos, mas sermos como o Senhor é. Abençoa cada discípulo, e aquele que ainda não decidiu caminhar no caminho das bem-aventuranças, que esse dia, ou que essa noite, seja momento de decisão, que essa pessoa abra o coração e entregue o coração para Jesus, se tornando seu discípulo, para caminhar no caminho da verdadeira felicidade e contentamento, que é o caminho dos teus princípios, das bem-aventuranças, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que todos nós venhamos ter a paz do Senhor no nosso coração hoje e sempre. Amém.